Salve galera, aqui é o Mac e nesse vídeo eu quero dar uma dica bem legal do bloco Cab. A gente vai falar sobre Impulse Response, escolher isso na Axe FX3, tá bom? Então olha só, estou aqui na tela da Axe, eu criei um preset bem simples, só um bloco de volume, um ampli, que eu escolhi aqui um ampli que eu conheço legal, que é um Friedman HBV2, tá bom? É um ampli que eu uso bastante e vou a partir dele, tá bom? Coloquei um looper aqui e eu vou mostrar por que esse looper, tá bom? Olha só, aqui a gente tem os gabinetes da Axe FX3. Como que ela funciona? Ela tem 4 canais, cada canal eu posso colocar 4 gabinetes, tá bom? Olha só, LR, LR. E eu posso mixar esses gabinetes. Como que é feita essa mixagem? Esse level aqui, olha, ele na verdade é um mixer e não somente um volume. Quando você tem um cab só, que nem aqui, olha só, e você mexe no level, ó, olha que engraçado, ó, não acontece nada, ó, Por quê? Quem tá mandando o level aqui é esse cara, é um level master. Agora esse level ele vai funcionar quando você tem mais de um gabinete, ó, vamos ler esse gabinete que tá aqui, qualquer coisa aqui, ó, por exemplo, ó. Vamos lá, por exemplo, a gente tem esse aqui, ó. Vou ler, dei um mute nesse cara 4 de 12 aqui, deixei só esse 1 de 4 aqui, ó, o Pig. Vou mutar ele, sumiu o som, né, ó. Olha lá, de novo. Agora eu vou abrir o outro gabinete. Os dois, e agora eu posso mixá-los, ó. Por exemplo, vou baixar o volume desse aqui, ó. E ele vai dando ênfase, olha lá, pro outro. Então esse level é um mix. Depois eu tenho o pan, eu posso jogar esse gabinete para um lado e esse gabinete para o outro. Aí eu tenho proximidade, suavizar, distância do microfone e assim vai. Ainda eu tenho o pré-amplificador, tá bom? Todo cab tem esse lance do pré-amplificador, eu posso colocar, no caso aqui tá não, a gente não tá colorindo esse som, porque na verdade, imagina o seguinte, o gabinete e a Fractal funcionam dessa forma. Você tem a sua caixa, posicionou um microfone, e esse microfone vai ligado aonde? Imagina isso num estúdio, é ligado num pré-amplificador. Esse pré-amplificador ele é valvulado, ele é transistorizado, ele vai colorir o som, ele vai equalizar o som. Então é isso, ele vai distorcer o som de repente. Então você tem isso aqui também. Você pode colocar isso também, você pode colorir o som ou fazer até cortes de graves ou de agudos na parte do pré-amplificador, ou ainda adicionar uma tone nele, tá vendo? Ó? Então imagina isso, né? Outra coisa que é interessante falar é qual é o som do Impulse Response, sobre o som do Impulse Response. O som que a gente ouve não é normalmente o som que a gente ouve do amplificador. Porque quando a gente está tocando com o amplificador, lá, uma caixa de 2 de 12 ou de 4 de 12, você ouve muito do som que está rolando no ambiente. Aí quando você vai gravar em estúdio, o que você faz? Você pega o microfone e posiciona ele no falante. E a gente não tem o costume de ouvir aquele som do microfone saindo do falante, lá, aquele microfone encostado perto do falante ou num ângulo ali do falante. A gente não tem costume. E é esse som que a gente está ouvindo aqui quando a gente coloca um em R, tá bom? Quando a gente coloca o gabinete. Então é importante você entender, não é o som que está no ambiente, isso vai acontecer depois, e sim o som daquele microfone no falante, tá bom? Vamos lá. Depois ainda a gente tem aqui, ó, esse room e esse air, que a gente pode estar adicionando isso, que você vai estar adicionando então exatamente o que eu estou te falando, tem como você emular, você colocar o som da sala no seu IR, tá bom? E depois ainda, você tem uma coisa que é bem interessante, que é o alinhamento. Quando você está trabalhando com os IRs de fábrica, aliás, a Axe 3 tem, é difícil falar em números, deixa eu ver se eu deixei aqui no jeito aqui, mas é assim, olha, ela tem tudo da Axe FX2, tá bom? Todos que está aqui num banco que chama Legacy, tá bom? Todos os 189 stocks cabs foram de XFX2. E depois ainda ela tem os bancos Factor Banco 1, Factor Banco 2. Cada um com 1000 e quanto mesmo? Peraí, deixa eu ver se eu vejo aqui, ó. Olha só. É isso aqui, com 1024
com 1024 gabinetes. Todos esses gabinetes foram super escolhidos, são gabinetes ou é da Fractal, ou da Altahammer, ó, Austin Bar, e aqui tá falando, você pode ver, ó, fase é da Fractal. Aqui tá falando bem o que é cada gabinete, né? Fala o tipo de gabinete, qual que é, o Hammer. Então, assim, no caso da FX3 é muito completa essa parte de gabinetes, tem o que você imaginar aqui, né? E com alta resolução, beleza. Quando você está usando os gabinetes de fábrica, você nunca vai ter problema de fase, nunca vai ter problema. Mas quando você fizer os seus gabinetes, ou ainda usar gabinetes de outras empresas, assim, de repente de uma outra fonte e tal, você pode ter problema de fase. E aí, esse cara serve também para isso, para você alinhar essas fases, olha só. Ah, mas você me pergunta se você tiver dúvida, bom, o que é esse lance de cancelamento de fase? Olha, a ideia o lance é o seguinte, imagina que o som é uma senoide. Se a gente tiver uma curva, por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma curva positiva. Se a gente tiver essa mesma curva na mesma intensidade, no mesmo tempo negativa, ela é exatamente ao contrário, há um cancelamento de fase e o som some, cara. Eu vou tentar mostrar isso de forma assim, na verdade isso é uma brincadeira antiga já, mas assim, se você não conhece é legal. Vou tentar mostrar isso com uma música aqui, olha, eu tô aqui no Logic Audio, deixa eu minimizar esses caras. Tô aqui no Logic Audio e eu fiz o seguinte, isso aqui é uma música qualquer, ó, ela tá rolando, tá? Deixei ela em mono aqui, beleza, tal, e aqui eu fiz uma cópia dela, ó. Peguei ela aqui, copiei ela aqui pra cima, ó, de novo, ó, vou pôr ela aqui, vou tocar as duas, tá, ó. Vou botar uma só, botei, e agora você vê que o volume aumenta, não é isso? Porque você tem a cópia. Agora, olha só o que eu vou fazer, eu vou pegar uma delas, vou vir aqui no plugin aqui, ó, deixa eu pegar ele aqui, ó. Isso. Vou vir aqui e vou inverter a fase de uma. Então, na hora que eu invertir a fase de uma, olha o que vai acontecer agora. Ela vai ficar exatamente na mesma posição e contrária, com a senoide ao contrário, tá bom? Vamos ver o que acontece? Olha só. Tá em fase. Primeiro eu vou desligar aqui. Em fase, dobra o volume, ó. Dá um play. Ó. Agora eu vou inverter a fase. E você tem silêncio absoluto, olha só. Vou ligar e desligar a fase aqui pra você ver. E você tem um silêncio. A partir que eu muto, o canal volta a fase. Ou ainda, se eu jogar o pan de repente aqui, eu não sei, vamos ver se dá certo aqui. Olha lá. Se eu jogo o pan, ele volta a funcionar de novo. Se eu ponho o pan no meio, cancelamento de fase, volta a ter silêncio. Lógico, isso aqui é um exemplo absurdamente radical, mas só para mostrar para vocês o que é o lance do cancelamento de fase, se alguém tem alguma dúvida em relação a isso. Voltamos lá nos gabinetes da Fractal. Então a gente tem essa correção, inclusive, na Axis FX3. Voltando aqui. Aí quando a gente escolhe aqui um gabinete, deixa eu mutar esse cara, vou deixar só esse aqui, ó. Quando aqui a gente tem, o que eu fiz? Olha, a ideia é como a gente escolher gabinete, né, cara? Eu acho que é legal você ficar, eu gosto do falante Celesio Vintage 30, eu gosto da caixa de 2 de 12, eu gosto da caixa Marshall, eu gosto da mesa Bug, assim vai. Legal isso, mas assim, a experiência mais interessante que você teria com a Fractal seria você só escutar e falar, putz, esse som é legal. E aí, se você quiser, você vai atrás de, pô, que é isso, né? É greenback, é falante tal, ou é tal microfone. Então, de repente, fazer um teste cego é interessante. Então, qual que é a ideia? Ó, a gente criar um looper, a gente fazer um looper assim, de um qualquer, para a gente poder ficar mexendo nos gabinetes, né, nos impulsos responses, na boa, sem se preocupar. Vamos lá? Então, vamos gravar aqui, olha. Como eu coloquei o Record Threshold de menos 34, a hora que eu apertar REC ele não começa a gravar enquanto eu não começar a tocar. Vamos lá.
deixa eu baixar o volume aqui no pé aqui, eu fiz um controle, tá bom? Ó, temos o looping aqui, ó. Temos o looping rolando direto aqui, então fica mais fácil pra gente selecionar o gabinete. Vamos lá? Olha só, a gente tá nesse cara aqui. Se você quiser fazer teste à cega mesmo, né? Você poderia vir aqui, ó, no picker aqui e selecionar, né, ó. Por exemplo, eu gosto de 4 de 12, vai, por exemplo, 4 de 12. Então ele mostra todos os 4 de 12, vamos lá. E ele vai selecionando. Inclusive eu tenho opção aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, vamos pôr de novo, ó, GB, greenback, eu gosto de greenback. Então seleciona, mostra todos os greenback. Aí eu venho aqui, ó, e fixo ele, essa janela aqui. Aí eu posso vir aqui, ó. Tá, mas o teste à cega, que é o sugerido aqui, é bem legal, olha. Coloca um número aqui, sei lá, 20. E ó, e vem aqui, ó. Com as setinhas agora pra cima e pra baixo, eu venho mexendo, ó. Vou andando esse número aí, vamos lá, ó. Percebe que é uma loucura, né? E a gente está fazendo isso com somente um IR, né? Lembrando que o Axe 3 lê 4 de uma vez. Isso aí é interessante. Aí é legal, às vezes, você pegar um IR que você já achou bom, assim, que você achou legal, e depois adicionar outro, às vezes fazer estéreo, ou até em 4 canais, dá para fazer muita coisa legal, tá bom? Eu acho que é uma dica interessante que pode ajudar você. Também é legal para mostrar esse poder de fogo aí do Axe FX3, que essa é a grande novidade, né? Ele ter tanto gabinete assim, tanto recurso com os impulsive responses. E a qualidade que ele lê, né? A resolução que ele lê é impressionante. Eu acho que isso foi um grande salto em relação aos outros produtos, tá bom? É impressionante mesmo. Bom, essa é uma dica rápida, valeu galera, mais uma vez, agradecer a galera da Pguitars, pessoal fica esperto, se inscreve no YouTube, tá sempre vídeo novo, se liga lá, não esquece, tá bom? Se tiver alguma dúvida ou alguma dica de vídeo, escreve nos comentários também, que a gente vai adicionando e vai fazendo, tem vídeo quase diário lá, tá bom? Grande abraço, valeu galera, até mais!